Olá, amigos da Rádio JSV. Os nossos 5 minutos de hoje são para falar sobre escolioses. Escolioses são curvaturas patológicas da nossa coluna vertebral, que geram vários desconfortos. Mas antes da gente saber o que é patológico, a gente precisa saber o que é natural da nossa coluna. Então nós vamos imaginar a nossa coluna de frente. Olha para uma pessoa de frente, imagina a coluna dela. O que a gente enxerga ali? A base da coluna, que é a nossa bacia, e aí vários ossos sobrepostos, que são as vértebras, em linha reta até o final, até o topo, que é o encaixe com a cabeça, tá bom? Acho que todo mundo consegue visualizar isso. Ossinhos sobrepostos em linha reta, ok? Se a gente vira de lado essa coluna, a gente já não enxerga mais a linha reta. Nós enxergamos curvaturas, que são curvaturas naturais da nossa coluna vertebral. São as cifoses e as lordoses. Muito bem, as lordoses são as curvinhas que nós temos aí na cervical, que é a região do pescoço, e na lombar, que é a curvinha que vem logo acima do quadril. E as cifoses são as curvaturas que temos no meio das costas, que é uma curvatura natural, e na base, na bacia mesmo, a região do sacro e do cóccix, o final da coluna, tá bom? Então a coluna, ela fica assim, cheia de curvinhas, e isso é o natural dela. Acontece que até mesmo essas curvaturas que são naturais, elas podem se tornar patológicas por alterações posturais ou mesmo no decorrer da idade. Elas podem ficar mais acentuadas ou menos acentuadas. Aí um exemplo disso são as cifoses muito acentuadas que a gente chama de corcunda. Todo mundo já deve ter visto ou conhecido alguém que tenha adquirido essa deformidade, tá certo? Então agora voltando lá para as escolioses, o que a gente pode falar delas? Também são curvaturas patológicas, assim como as cifoses e lordoses quando estão muito acentuadas ou retificadas, certo? Mas ao invés da gente enxergar de lado, a gente enxerga quando olha a coluna de frente. Ao invés de enxergar aquela linha reta, linda dos ossinhos, nós vamos enxergar uma curvatura que pode estar ou em C ou em S, certo? Essas inclinações da nossa coluna geram vários desconfortos para as pessoas que possuem esse tipo de alteração, certo? Geram dor, geram encurtamentos musculares, geram fraqueza dos músculos ao redor da coluna. E é uma alteração que não é simplesmente uma inclinação, ela gera uma falta de mobilidade de todos os ossos da coluna, de toda aquela região envolvida e gera uma falta de mobilidade em vários outros movimentos, não só na inclinação. Então você tem um tronco que não tem tanto movimento ou tanta liberdade de movimento quanto aquele em que a gente não tem as escolioses presentes, ok? Bom, como a gente descobre que tem escoliose? Normalmente sentindo dor ou fazendo uma avaliação postural, de repente você vai até um fisioterapeuta, faz uma avaliação postural e aí nós temos vários sinais e sintomas que a gente vai avaliando ali que sugerem a presença forte da escoliose. Uma avaliação clínica realizada por um médico também tem esses efeitos, né? Você encontra vários sinais e sintomas das escolioses. Para confirmar, é pedido um exame de imagem. Normalmente o raio-x mesmo, que é o mais simples deles, resolve e mostra a presença dessas curvaturas patológicas da coluna. E o tratamento? Como que é realizado o tratamento das escolioses? Aí nós temos dois pontos. A gente tem as escolioses que são consideradas não estruturais, ou seja, aquelas que podem ser uma deformidade, uma alteração da curvatura da coluna que não gerou em si uma deformidade. A pessoa tem uma diferença do tamanho das pernas, ou ela tem maus hábitos posturais, e aí a coluna dela está ali um pouco encurtada, mal posicionada, e com o exercício, a fisioterapia e outros tratamentos convencionais, a gente consegue até reverter aquele quadro de curva patológica, certo? Mas também nós temos as escolioses estruturais. E aí, nesse caso, a gente já tem uma deformidade na região da escoliose. Seja qual for o motivo que causou a sua escoliose estrutural, infelizmente a gente não consegue reverter totalmente aquele quadro e realinhar a coluna com os tratamentos conservadores. Mas essas pessoas que nos procuram com escolioses estruturais são sim tratadas com técnicas de fisioterapia, realizam movimentos
específicos da fisioterapia ou de técnicas posturais, que são várias hoje em dia, Pilates, RPG, Low Pressure Fitness, uma série de ferramentas que nós temos hoje para tratar essas pessoas, a fim de não reverter, mas sim diminuir os sintomas. Diminuir a dor, diminuir os encurtamentos musculares, melhorar a fraqueza dos músculos ao redor da coluna, certo? Então, ambos os casos nós conseguimos tratar com a fisioterapia. Porém, reverter um quadro de escoliose estrutural é mais complicado. Aí você me pergunta, e as cirurgias são indicadas? São. Em alguns casos mais graves, em que a pessoa tem uma escoliose muito intensa, inclusive que pode prejudicar até a respiração, porque em alguns casos comprime a região pulmonar, é indicado sim uma cirurgia muito delicada, mas levando em consideração prós e contras, às vezes é um caminho também, ok? Espero que vocês tenham gostado aí dos nossos 5 minutos de hoje e a gente volta com mais informação para vocês. Tchau, tchau!